O que me preocupa não é o barulho dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Seja muito bem-vindo a um dos episódios mais especiais até então. E hoje eu não estou sozinho, eu estou aqui ao lado da minha digníssima, da minha noiva, Roberta Farias. É um prazer receber você aqui no nosso P4Pcast, que literalmente é uma casa onde a gente vai trocar muita experiência. E desde já, para quem ainda não te conhece, se apresente para quem está ali nos assistindo em casa. Oi, eu sou a Roberta Farias, como o Yuri falou, sou noiva dele, né? E eu estou aqui muito lisonjeada de estar nesse podcast. É algo que a gente gosta de fazer demais. É um canal onde nós podemos educar, conversar sobre pautas muito importantes e desenvolver bastante conversa, né? E nós estamos aqui com 2 convidados muito especiais que eu quero passar a palavra aí para eles logo. Bom, antes de mais nada, desde que eu cheguei aqui nessa região, esse foi um dos caras que eu mais me conectei até então. Um cara animado, conhecido na região. Seja, talvez, na hora que eu falar aqui o apelido dele, com certeza, talvez você vai saber. Mas um cara extraordinário, um cara carismático. E com a sua esposa, que também é uma pessoa assim, uma mulher empreendedora, uma pessoa que está fazendo acontecer na prática e com certeza vai ter muito valor pra gente extrair aqui hoje. Não sei se você já sabe de quem eu estou falando, eu estou aqui com eles, Edson Vidoca e Rânica. Sejam muito bem-vindos ao P4Pcast. Muito boa prazer noite, ter você Yuri. aqui, viu? Obrigadão, meu irmão. Muito prazer, Rani, ter você Obrigada, aqui. Yuri. Vidoquinha, estou por aqui no podcast, viu? Chega pra cá que vai ter muita conversa hoje por aqui, né, Vidoquinha? Sim. Maravilha, gente. Então, sem mais delongas aqui, pra quem ainda não conhece a minha audiência, quem ainda não conhece eles, a primeira coisa, antes de mais nada, vocês vão conhecer muito valor aqui, vocês vão conhecer a história. Eu já gostaria aqui já de perguntar pra eles, Edson, começar por você, meu amigo. Vamos lá. Se apresente, conte um pouco sobre a sua história, sobre a sua jornada e como que você chegou até aqui. Eu vou resumir um pouco, que é um pouco grande, né? Eu me chamo José Edson de Souza Ferreira, mais conhecido, colocaram um apelido em mim de Edson Vidoca. E a minha história, eu sou um rapaz adotado, né? Eu sou um filho de criação. Edson Vidoca, um cristão, conheceu Cristo aos 17 anos de idade, empreendedor, casei com essa mulher maravilhosa, a Rani Karine, e fazem 10 anos que estamos juntos, né? E a história do Edson Vidoca é o seguinte: eu tive um pai que não teve um passado muito bom, né, de se falar. Eu não tive a aproximação porque eu fui doado com 4 meses de nascido e meu pai era assassino, traficante. E a família da minha mãe, pelo que me passaram, não queriam que ela me criasse. Por conta de, tipo, a essência do meu pai, pensaram que eu ia puxar e tal. Aqui tem muito isso, esse pessoal mais antigo aqui do Nordeste, né? Uhum. E acabaram optando por ela me doar, encontraram um casal maravilhoso que são meus pais. Foi até poucos dias que eu perdi o meu grande herói, o meu pai, que era uma pessoa muito importante pra mim, que foi o cara que me ensinou a ser alguém na vida. E eu fico até com vontade de chorar, mas eu vou me segurar aqui. Mas o meu pai foi um cara muito incrível, porque quando me ofereceram ao meu pai, fizeram uma pergunta pra ele. Tu vai pegar um filho de traficante pra criar? Ele disse, o que vale é a criação. E eu vou mostrar pra vocês que esse filho de traficante vai ser alguém na vida. E hoje tá o Vidoca aqui. Engraçado, gosto de fazer vocês sorrir, vivo uma vida maravilhosa, não tenho mágoa com o meu passado. Na verdade, o meu passado só me fez, Yuri e Roberta, só me fez me impulsionar mais ainda pra frente. Me tornei esse cara que eu sou hoje, mostrar pras pessoas que eu não sou igual ao meu pai e que aquele casal que me criaram, que a minha mãe hoje é viva, meu pai infelizmente não tá mais, mas ele deixou um legado na Terra, ele cumpriu sua missão. Isso é uma palavra que eu vou levar pra sempre na minha vida. Missão cumprida do meu pai. Ele criou um homem. E pra quem me conhece sabe o que eu tô falando, né? Melhor do que eu são as pessoas que me conhecem falar sobre isso. Isso aí, isso é o Edson Vidoca. Maravilha, maravilha. Roberta, faça as honras também em recepcionar a nossa queridíssima Rani. Rani, é um prazer ter vocês 2 aqui, né? O Obrigado. Vidoca e a Rani. Quero saber um pouco mais sobre você.
Se apresenta aí, fala da grande empresária que você é, um pouco da sua história. Oi, eu me chamo Ranieri Karine, mas todo mundo me conhece de Rani. E é um prazer estar aqui com vocês, tá? Primeira vez, então, se eu errar aí, me perdoem. Mas, como a gente já falou, né? O começo, a gente se juntou, conhece, namora, tudo junto há uns 10 anos. E a gente montou a empresa, que é a Hanukkah Kids, há um tempinho depois, acho que depois de 3 anos. Foi um presente de casamento, né? Pra quem não sabe, a gente fez uma escolha, que foi, em vez de comprar um móvel, a gente investir no que a gente queria, que era ter um negócio. E daí a gente pensou no que a gente queria, também foi contra a muitas coisas que, tipo, a gente queria fazer um produto específico. E muita gente dizia, não, o produto que vocês querem não vai vender, porque não vende essa cor, não vende esse produto. E a gente foi no que a gente realmente queria. E graças a Deus, faz 7 anos, já fez 7 anos da Hanukkah Kids. E a gente continuou com esse produto. E a gente vende cada dia mais, né? Sim. A gente sempre vendeu ele todo esse tempo. E sempre foi do jeito que a gente tinha planejado, né? Tanto entre cores, que as pessoas diziam que a gente não ia conseguir vender as cores que a gente pretendia, e os estilos que a gente pretendia. E hoje, né, a gente tá aí 7 anos no mercado, graças a Deus, cada dia mais conhecido. E cada dia mais, né, unidos. Tanto na empresa como no casamento. Então é isso. Uau! Show. Realmente não sabia do lado dessa história, que interessante. Inclusive, já vou fazer mais perguntas a respeito disso, de como é essa jornada e o que vocês podem passar para o pessoal que está nos assistindo, desde lições de como foi iniciar o empreendimento do zero e tomar uma decisão que, por muitas das pessoas, às vezes é meio. Elas optam pela comodidade e vocês optaram pelo risco. Eu gostaria que vocês dois falassem mais sobre isso, como que foi esse começo e o que vocês podem deixar de lição para quem está nos assistindo em casa. Vamos lá. A Hanukkah Kids, como o Rani falou, foi criada através de um sonho, né? A Rani é uma vendedora excelente. Eu sou muito fã dela vendendo. Ela é uma pessoa excelente. Eu já vi ela vendendo com a irmã dela. E eu vejo o quanto ela ama fazer o que faz. Então a gente juntou o útil ao agradável. Eu sempre quis empreender. Eu sempre fui um cara que eu cresci querendo sair da mesmice aquilo ali. Não, CLT, não. Eu queria sempre empreender, correr o risco. Eu sempre fui desse. Então eu fiz parte da Rinode, né? Eu acho que todos aqui conhecem Rinode, já chegou na sua porta. E se quiser ainda eu tenho, viu? Então eu já fiz parte da Rinode. Tive uma experiência incrível em treinamentos, em poder evoluir. E aí surgiu o tão sonhado Hanukkah Kids. A nossa cunhada Cláudia, maravilhosa Cláudia, nos deu um presente. Eu lembro como fosse hoje. Ela chegou lá, deu R$800. Logo após a gente ter ganhado um presente junto comigo, que a gente ganhou a casa. A gente não tinha casa, a gente morava de aluguel. E Ricardo também, o irmão de Rani e Cláudia foram juntos lá, pessoas maravilhosas. Amamos a vida de vocês, tá? Que fique claro aqui. E presenteou a gente com essa casa. E logo após Cláudia veio e deu esse presente de R$800. E a gente tinha a opção de comprar um guarda-roupa ou fabricar. Então a gente foi lá, decidimos comprar R$500 de tecido e deixamos os R$300 pra gente pagar a mão de obra, a costureira e tal. E Cláudia abriu as portas da loja dela, levou a nossa mercadoria para lá. É bora infantil que a gente trabalha na Hanukkah. E aí a gente foi ajudando Cláudia e foi vendendo nossa mercadoria. E ela dava o dinheiro a gente voltava e comprava tecido de novo. E foi aquele mês, começamos na garagem de casa. Eu sou cortador. Eu passei 2 anos e meio trabalhando para uma empresa. Eu me profissionalizei como cortador. E depois disse, não, vou pegar um dinheirinho, já vou montar uma bancada na garagem de casa. Aí já comecei a cortar minhas peças. Aí foi movimentando maravilhosamente. Que ela vai explicar melhor do que eu. Ela entrou lá nas redes sociais, começou a engajar, ganhar cliente no online, e hoje a Hanukkah Kids é online 100%. Graças à inteligência dessa maravilhosa. É como o Ed falou, o resumo total, né? E como ele tinha dito, foi a nossa família, a parte do meu pai, que deixou tudo pra gente, né, de herança. E meu irmão, graças a Deus, saiu distribuindo por conta própria, então ajudou bastante a gente nisso. A gente não foi atrás, não procurou, e ele, com boa vontade, fez essa proposta pra gente. E sobre a parte das vendas, né, dos bores, como ele falou, eu já vendia pra minha irmã, eu trabalhava com ela, e a gente fez uma troca, né, porque
eu não tinha cliente, então eu tinha que arrumar os clientes. Então eu vi a loja dela, que já era infantil, uma ideia boa pra gente começar a vender. Aí eu fiz uma troca, eu disse, olha, eu trabalho pra tu aqui grátis e eu posso oferecer as peças. Aí, como uma boa vendedora, né, eu vendia as peças dela quando eu finalizava, eu perguntava, você não gosta de body? Aí ela, deixa eu ver. Aí eu mostrava. Aí ia vendendo. E assim a gente foi conseguindo clientes, né? Da loja dela. E depois a gente foi pro online, que tava, tipo, um pouquinho, assim, começando, não tava muito. Aí a gente ficou postando no Facebook, essas coisas, as fotos, e eu fui montando um grupo. Aí eu montei o grupo e fui colocando as fotos e ali a gente foi arrumando cliente. Passou, acho que o quê? Tipo, uns 6 meses. E o pessoal, a gente não foi mais pra loja dela, porque a gente já tava, né, com o cliente e tava bem evoluída. A gente foi vendendo e foi aumentando, né, graças a Deus. E depois a gente foi aumentando o espaço, aumentando a quantidade de funcionários. E até hoje a gente foi vendendo. Aí depois foi se especializando em mais produtos. Né, Edson? E vamos frisar também que depois que a gente saiu da loja dela, a gente teve uma ajuda de uma amiga dela, Josi, né? Jamais iremos esquecer. Ela cedeu um box numa rua pra gente, que ela tinha lá um boxinho de madeira. Aqueles boxes de madeira que tem no centro, né? Uhum. Tinha lá também, ela cedeu. E lá também foi o segundo ponto do iceberg para acontecer as nossas vendas. Conhecemos uma cliente grande, que ela foi lá. Eu fiquei besta no dia quando ela disse assim, ó, tu diminuiu R$1 pra eu levar tantas peças. Eu, hã? Eu olhei pra Hannah assim, quando olhou pra mim, eu disse, vamos fazer. E a primeira venda é grande. Aí vendemos essa mercadoria toda pra ela. E aí começou as bênçãos, Deus começou a abençoar. Eu sempre coloquei tudo na mão de Deus. Eu nunca fiz nada sem colocar na mão de Deus. Eu me converti aos 17 anos. E eu nunca fiz nada que eu não colocasse Deus em primeiro lugar. A total que hoje na nossa empresa, antes da gente começar a trabalhar, a gente faz uma oração todo mundo. Eu peço a todo mundo, né, que a conscientização pra gente primeiro orar antes de trabalhar. E quem não gostar de orar, fica ali aguardando. Mas graças a Deus 100% gosta, que não tem como não gostar. Então Deus tem abençoado todos os dias. Eu tenho tido experiências maravilhosas com Deus. E Deus tem abençoado muito a vida da gente, desde lá do início. Deus já deu uma profecia pra gente através de Ricardo. Eu lembro como fosse hoje. Ricardo disse, vocês vão ser muito ricos. E naquele momento, a gente ali, começando e tal, olhava assim e dizia, Deus vai abençoar a vida da gente. E pra honra e glória do Senhor, estamos aqui hoje, né? Uma Porque a loja casa que a gente top. morava, Uhum. antes de Ricardo oferecer, era alugada, toda cheia, a parede toda com um reboco, Salina. era caindo, e além disso tinha um monte de rato. Era. Aí, Bem né, velhinha, bem ele velhinha. chegou assim, e a gente tava, tipo, no pior momento, eu acho. No nosso né, pior não? momento. Tipo, a gente tinha saído do trabalho, porque ele tava na Rinodê, e ele disse, não, a gente vai fazer Rinodê junto, tal. Só que não deu certo, como a gente tava pensando. E tava eu e ele, tipo, sem emprego, a gente tava só vivendo ali, tipo, de Rinodê e aquilo outro. Então, tipo, ficou meio que um desespero, né? Porque a gente não tinha outra renda. E Ricardo chegou e disse assim, a gente vai dar uma casa pra vocês. E a gente ficou, tipo, porque a gente não imaginava, né? Pela história do meu pai, a gente não imaginava que a gente ia ter alguma coisa para ganhar. Aí ele foi e fez tudo e deu a casa. Escolheu a casa, pediu pra gente escolher a casa, a gente escolheu. E era uma casa nova, né? Ele foi, terminou de reformar e a gente foi pra casa Uau. prontinha. Uau. E aí, Roberta? Quer fazer alguma pergunta pra eles? Primeiramente, eu achei sensacional a história, não conhecia, e foi muito bom saber de mais detalhes agora. E é impressionante, né, como vocês falaram aí, Deus, como a partir do momento que nós colocamos o pé e começamos a agir, ele vai colocando o chão e vai trazendo as pessoas, e vem um ajudar de não sei aonde, e parece que vem outro que nem sabia de nada, e mesmo assim ajuda e contribui, e o negócio vai acontecendo, e tijolinho por tijolinho, né? E eu quero saber um pouco de vocês, tanto o Rani como o Edson, como é que é, na visão de vocês, essa vida empreendedora, que nós também somos, né, empreendedores aí na P4P, né, eu também estou aí junto com o Yuri nesse empreendimento, mais voltado para a área do marketing, ele na área comercial. E como é para vocês essa vida empreendedora, né, que vocês se lançaram, talvez por oportunidade, também por necessidade, né, que eu acho que uma grande maioria dos empreendedores vão por necessidade mesmo, tipo, água bateu na bunda, eu tenho que ir, senão não tem quem pague as contas, né, tem que fazer acontecer.
Então, como é para vocês viver essa vida empreendedora que vocês se lançaram aí, provavelmente talvez sem muita instrução ou talvez nenhuma instrução nesse processo aí que geralmente é o que todo mundo passa. Vou empreender, vou meter a cara, vou começar a fabricar, né? Nós temos hoje um arranjo produtivo aqui local no Nordeste muito grande, né? Não tem como negar Santa Cruz, Toritama, Caruaru, são polos enormes. Então, a gente tem muita oportunidade de empreender e uma barreira muito pequena, né? Compra o tecido, vai lá, mete a cara, faz. Com relação a terceirizado, você consegue fazer tudo, não precisa necessariamente ter maquinário para fazer. Mas mesmo assim, o processo não é fácil. A gente vê Sim. muita gente começando, surfando a onda, né? Vamos falar no período sazonal, aquele pico de investimento ali, aquele pico de vendas, aí daqui a pouco baixa e muita gente quebra, né? E como é para vocês viver essa vida empreendedora, esses 7 anos de empresa, se mantendo, tendo funcionários, tendo estrutura, como é esse processo? Como é que vocês veem tudo isso? Na minha parte, né, tipo, como você falou, é bem desafiante, porque as pessoas olham, aí, tipo assim, como você disse, realmente é fácil entrar, só que é difícil você permanecer. Porque todo mundo acha que é muito fácil você pegar ali e postar uma foto e, tipo, não, vou vender. Isso aconteceu, mas a pandemia, agora não é pandemia mais. E tá cada dia mais difícil, né? E você, para vender um produto, você não simplesmente pegar a foto e colocar ali. Ou então você ter, não, mas eu vou vender bem baratinho que vai. Pode até ir, mas não vai durar muito tempo. Porque um dia você cresce, né? Como você disse. Tipo, a gente começou, era só nós dois. Ele cortava, eu costurava, a gente embalava tudo junto e ia-se embora. Hoje não, hoje a gente tem 10 funcionários. Então, tipo, um dia a gente vai crescer, vai precisar pagar o funcionário, a gente vai precisar de sistema, a gente vai precisar de contador. E, tipo assim, com aquele valor que você acha que tá ganhando, você acaba perdendo. Então, assim, para se manter, você tem que realmente se desafiar e procurar coisas novas, né? Tanto em produto, em sistema, em novidades em si. E também trabalhar muito marketing, né? Porque hoje é o que, tipo, tá levando todo mundo para outro nível. Então, se a gente ficar só ali, achando que, tipo assim, não, eu vou postar um negócio e vender, não vai. E sobre a parte de casar, né? Do relacionamento, é bem difícil, porque cada um tem uma cabeça, né? Não adianta. Às vezes ele quer uma coisa, eu quero outra, só que a gente dividiu, né, as tarefas, ele fica com uma parte, eu fico com a outra. A gente, de vez em quando, se bica, que é normal, porque acho que até se fosse sócio e não fosse casado, ia se bicar, mas vai levando, porque a gente quer ter o casamento e a gente quer ter o negócio. Então, acho que a gente tem que fazer por onde os dois se unir, né? Porque não adianta você escolher uma coisa e deixar a outra em mão. Então, a gente quer os dois. A gente quer ter um negócio juntos e a gente quer ter o casamento. Então, a gente decide fazer uma escolha e a escolha tem que ser permanecida. Perfeito. E aí, Vidoca? Ela já falou o que eu ia falar, né? Ela entrou na parte de casamento, me deixou sem palavras. Essa mulher, ela me deixa sempre sem palavras. Mas, falando de negócio em si, Yuri e Roberta, vamos lá, a gente é casado, antes de ser casado, a gente tem que entender que a gente é sócio, então a gente tem que saber dividir, tá? A gente, dentro da Hanica, a gente é sócio. Então, como é essa divisão que fez com que deu certo a Hanica? Como vocês podem ver, tudo que eu falei, Hannah é uma vendedora incrível. Ela tem um talento incrível em criação, em marketing. E eu fico na parte de gestão, liderança de equipe, eu fico na parte financeira, eu fico na parte mais de gestão da empresa, que eu acredito que isso foi um conjunto que aconteceu. E eu acho que para uma empresa hoje, entre sócios, dá certo. Um tem que entender de uma coisa e outro tem que entender de outra. Não adianta os dois entender da mesma coisa que vai dar um conflito. Ela entende da venda, eu não vou... Às vezes, quando ela diz dar um bico nas vendas, é porque às vezes eu tenho uma ideia lá fora, aí eu sou muito... uma energia muito louca para fazer as coisas. Então, eu fico, eu tive aquela ideia, porque tu não faz isso? Edson, mas já tá fazendo. Então, aí é onde eu recuo e digo, não, a tua área é a tua área. Minha área é minha área. Em 7 anos de empresa, a gente nunca chegou a quebrar, a gente nunca, graças a Deus, né? A gente nunca ficou nem um mês sem pagar nossos funcionários, todos em dia. A gente nunca ficou nem um mês sem comprar repor, como é que se diz? Aviamento, tecido, essas coisas para poder refazer nosso produto. Então, estamos no caminho certo, buscando melhorar todos os dias, trazendo parceiros novos, como você, Yuri, como você, Roberta, para estar junto com a gente. E
empreender em casal é isso pra mim. Empreender é você entender de uma coisa, outro entender de outra. Focar no objetivo de cada um. A gente sempre, quando eu iniciei mesmo, o que me motivou mais a iniciar a empreender, eu fui muito motivado. Tipo, eu tava trabalhando ali nas empresas, mas eu tava sempre de olho e vendo ali como era que as pessoas, o meu patrão empreendia. E da virada de chave da minha cabeça foi quando eu vi o meu ex-patrão fazer um telefonema para comprar tecido. A negociação dele foi tão top que ele é como se ele puxasse o controle daquele gerente da loja para ele. Então eu vi o cara comprar uma quantidade enorme de jeans, eu vi o cara dizer o preço que ele queria comprar e o cara ceder a compra a ele. Ou você me vende ou eu compro em outro lugar. Então, aquilo ali foi a virada de chave para eu dizer assim, não, eu preciso ser um gestor. E eu trabalhei em outras coisas também, e eu comecei tipo, vamos lá, como é que eu vou ser um bom gestor? Eu vou começar a pegar as partes ruins, eu não vou trazer para dentro da fábrica, porque se eu trazer essas partes ruins, eu vou ter os problemas que aqueles meus patrões tiveram, e eu vou pegar as partes boas que eles têm e eu vou gerir isso aqui. E tem funcionado até hoje. Tem dado tudo certo, tem fluído, a empresa tem batido recordes em cima de recordes. A gente tem uma equipe muito engajada, porque a gente não estaria onde está sem um time bom. Nosso time é maravilhoso, cada um deles, sem exceção de nenhum. Então, cada um é muito bom no que faz. Eu e Rani não conseguiríamos chegar até aqui sem o nosso time. Então, eles estão muito engajados e muito... E Hanukkah Kid está isso, tá? Agora é um foguete que não tem como recuar, dá ré. Em falar em recorde, né? Essa semana a gente bateu o recorde de 200 pedidos que a gente teve no site. Glória a Deus. Foi só emoção. Mas aí eu quero aproveitar para perguntar a vocês, né? Que vão se casar em breve. E como é que vocês já estão, assim, planejando a empresa, né? Cada um com a sua área, como o Roberto já tinha falado. Mas como é que vocês estão pensando, assim, como vai ser, né? Tá casado e tá na mesma empresa junto, que nem a gente fica todos os dias. Muito bom. Bom, eu posso puxar essa aí. Também sou um cara muito lá da gestão. E gestão é justamente isso. Quando eu entendi que a nossa empresa, ela precisa ter processos muito claros, para ninguém fazer funções até mesmo que vão gerar sobrecargas. Muitos empresários, às vezes, só não escalam mais porque eles estão muito abarrotados, muitas das vezes, de tarefas operacionais ou de supervisionar funcionários júniores, ou pela empresa não ter processo, a empresa não sabe o que fazer. Então, dentro da nossa, né, tudo aquilo que eu ensino, a gente vive dentro da nossa própria empresa. E como a gente é um grupo hoje, a gente tem alguns braços de negócios. O que eu tenho que, isso me obriga a pensar no meu negócio cada vez mais em processos. Eu sempre comentei muito com a Roberta, desde quando eu conheci ela, ela tem um olhar muito detalhista e excelente para as coisas. O que me faz chamar a atenção para ela criar, e ela é formada em administração e design, o que me faz chamar muita atenção, ela sempre soube pegar algo simples e fazer algo excelente. O que tem tudo a ver com marketing. Porque o marketing é tudo aquilo que vai gerar um movimento de mercado. E não dá para ser de qualquer jeito. Você tem que saber de significado, você tem que ter um negócio excelente ali que vai atrair. Então, eu sempre comentei muito isso hoje dentro lá da empresa. A Roberta vai até falar mais sobre isso. Mas tudo envolve, em algum momento, capacitação. Então, todos os nossos colaboradores, nós nunca paramos de nos capacitarmos. Nós já fizemos inúmeras imersões, treinamentos, programas e principalmente a gente começou a ir até as fontes. E não só aqui no Brasil. A gente começou a conhecer muitas coisas lá fora, muitas novidades, e assim como o Edson diz, pegar o que é bom. Porque tem muita coisa ruim e tem muita coisa boa. Então a gente vai se adaptando ali e melhor. Que desde quando a gente, nos últimos anos, a gente tem acelerado, né? Existe um termo chamado de exponencial, que é a dobra da dobra da dobra. Vocês vão dobrando de tamanho. E para isso, uma coisa que eu sempre entendi foi, a gente precisa, principalmente agora, cada vez mais trazer pessoas boas para próximos da gente. Então, como que eu e o Roberto, a gente tem tocado isso, sem dúvidas, Roberto Time, ela vai falar agora da parte dela. Eu sempre dei essa liberdade para ela puxar essa parte do marketing, para que eu, de fato, possa focar no comercial, nas estratégias, na gestão e na tecnologia.
que hoje com certeza a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas passar a palavra para você, comenta um pouco sobre isso. Como lidar com uma empresa onde um casal são os dois a cabeça do negócio, né? Como não dar problema ali, não tretar tudo, né? Enganchar tudo. Tem algo que até o pessoal de casa pode anotar, um termo que se chama zona de genialidade. O que é isso? É onde eu brilho, onde tem uma estrelinha na minha cabeça. Então, quando eu conheci o Yuri, ele já era o cara das vendas, né? A gente se conheceu em São Paulo, é uma curiosidade interessante sobre isso, né? Eu fui morar lá, então eu fui para São Paulo, passei um tempo lá, uma viagem, conheci ele, voltei para Pernambuco, voltei para São Paulo para morar lá, e daí eu encontrei aí com ele de novo. Daí tem aí uma história de amor acontecendo, né? Mas nesse processo, quando eu conheci ele, ele já era muito bom em vendas, né? Ele já era validado por muitas pessoas, grandes players no mercado, inclusive um que todo mundo aí tá conhecendo agora devido à carreira política dele, né? O Pablo Marçal. Então, eu sempre respeitei ele muito nessa área e aprendi pra caramba com ele a respeito de vendas. Desde a minha formação, né, desde criança, meus pais sempre foram comerciantes também, atuam na área de confecção. Então, eu sempre também tive ali vendendo desde pequenininha, Moda Center. Eu, 12 anos de idade, estava lá vendendo. Meu pai ia embora entregar pedido e eu ficava lá vendendo. O pessoal chegava assim, perguntava, você tá sozinha? Se tô, sou eu mesmo que tô vendendo aqui, não sei o quê. O pessoal me dava o troco, eu, para aí. Calculadora, fazia a calculadora direitinho ali para passar o troco direitinho e ali ia. Então, eu também vivo até hoje, respiro essa questão de, aí, essa parte de confecção, de negócio, então, também vendia. Mas com o Yuri eu aprendi muitas técnicas, sabe? Muita coisa que ele começou a embasar e me realmente trouxe fundamentos tanto nacionais como internacionais. Então, ele foi um grande professor para mim nessa área das vendas. Ele é a minha honey, digamos assim. Ele é muito bom nisso. E eu sou formada em administração com ênfase em marketing de moda e também tenho uma formação em design. Então, eu sempre fui na área do marketing. Eu sempre fui na área de embelezar as coisas, em trazer uma essência para o rolê ali, né? Trazer uma essência para aquela história. Trazer um brilhinho, que é o que o marketing faz, né? Trazer esse brilhinho para a marca, trazer um porquê da pessoa consumir não só pelo produto, né? Não só pela commodity do produto em si. Então, hoje, o principal ponto que eu acho, a palavra-chave é a questão da zona de genialidade. Eu respeito a zona de genialidade dele e ele respeita a minha. E nisso a gente se consulta dentro da empresa. Não é tipo assim, são departamentos independentes. Nós nos consultamos sempre. O que é que você acha disso? Eu tô pensando em fazer isso e tal. Que eu acho que vocês também devem fazer muito isso. Claro que, bater o pé, não é assim. Então, beleza, eu te respeito, eu sei que você é bom nisso, é sua área, vai fundo. Eu tô aqui te apoiando, né? E eu acho que é basicamente assim que a gente lida e toca a bola um pro outro o tempo todo. E uma coisa importante é que quando você realmente tiver a clareza do seu negócio, busque realmente chamar a responsabilidade para você. Eu acho que principalmente, em empresas de casais, quando um ou outro está com a clareza, confie nele. Eu sempre pergunto isso para Roberto. Roberto, você tem certeza dessa estratégia que você está desenhando? Você tem certeza lá dessa campanha? Você tem certeza disso? Tem. Então confie em você. E porque uma coisa que eu vejo muito também, às vezes em casal, e principalmente uma dica para você acelerar o seu negócio, não fica muito tempo, planeje, mas priorize a aplicação, priorize o teste, priorize o MVP, né, o mínimo viável do produto. E eu e Roberta, a gente é muito, um dos nossos valores, né, um dos nossos 10 mandamentos da P4P Group, sem dúvidas é colocar a inovação, o status quo, né, desafiar o tempo todo inovação. Tudo que tá muito commodity, tudo aquilo que tá muito parado, cuidado, desconfia. Tem alguma coisa aí. Ou você vai ser ultrapassado, ou pode ter certeza que em algum momento aquilo ali não vai dar mais certo. Então, a gente tá o tempo todo sempre se desafiando e, conselho, tenha processos. O que é processos? Pensa numa linha reta. Você está no ponto A e você deseja chegar no ponto B. Digamos que você começa a percorrer por esse caminho algumas vezes. Não tem por que você ficar indo toda hora. Tudo aquilo que é operacional, pega essa dica aqui. Comece a documentar isso e a tornar isso um processo do seu negócio. Porque como o Hanika disse,
a gente vai crescer. A gente vai expandir. E a gente vai ter que trazer mais pessoas. E trazendo mais pessoas, existe um tempo de maturação desse colaborador. E é o que isso pode prejudicar muito o crescimento lá do seu negócio. Se toda vez que você trazer um colaborador novo para dentro da empresa, você tem que passar 2, 3, 4 meses ensinando ele ao que você já fez há muito tempo e poderia ter documentado. Então, acho que esse é um ponto importante. Eu quero até complementar o que o Yuri disse, né? Dentro da nossa empresa, tem duas coisas que nós sempre falamos para os nossos colaboradores. Uma é, sempre procure melhorar. Como é que eu posso fazer isso melhor? Como é que eu posso fazer isso mais rápido? E como é que eu posso delegar isso para uma inteligência artificial? Que hoje é um ponto que a gente pode destrinchar e é algo que a gente trabalha muito. Delegar, como é que eu posso fazer isso com a inteligência artificial? Como é que eu posso otimizar meu tempo? E o outro ponto é, como é que eu posso fazer isso de uma forma que faço para passar para outra pessoa? Ou seja, que é a questão do processo. Todo o processo que eu faço, como é que eu posso desenvolver ele para passar para outra pessoa? Porque a gente sempre trabalha com ninguém é substituível e você pode ficar doente, você pode faltar, mas a operação tem que rodar. Sem mim, sem o Yuri Sim. ou sem qualquer outra pessoa. E como é que a operação roda? Nós sempre pedimos para qualquer pessoa que está dentro da operação desenvolver o processo, documentar o processo a ponto de outra pessoa leiga chegar lá e conseguir fazer. É isso. Edson, sua pergunta para nós. E nós já vamos desenvolver perguntas para vocês. E o que é... Minha pergunta para vocês, voltando para esse lado de inteligência artificial, né? Que vai até rolar uma polêmica aqui agora, viu? Hoje aqui no Nordeste, a gente tá com uma dificuldade muito grande em mão de obras, em pessoas comprometidas em querer trabalhar. Na prática, em si, é difícil. Na prática, trazer uma pessoa nova, treinar essa pessoa, que essa pessoa se dedique. Eu não quero. Primeiro ponto de hoje. Eu não quero que me fichar, não, porque eu recebo Bolsa Família. Que pra que vocês políticos inventaram isso aí? Que agora a gente quer botar o povo pra trabalhar, o povo não quer porque tem dinheirinho pra gastar, mas é assim mesmo. Então, a inteligência artificial, eu acredito que ela veio, Yuri e Roberta, no melhor momento, né? Porque Sim. Muitos empresários já estão e vão ganhar muito com isso. Então, eu queria que vocês falassem mais em questão sobre o que a inteligência artificial vai representar dentro das empresas, né? Buscando, por exemplo, a Hanica. A Hanica precisa de mais colaboradores para as vendas. Então, o que a inteligência artificial pode proporcionar para a Hanica sem que a gente fique com essa dor de cabeça? Tem que trazer um colaborador, ele não se dedique, testa outra pessoa e testa outra. Então, eu queria que vocês me passassem mais sobre isso. A IA não vai te substituir, mas alguém usando inteligência artificial vai. 32% é que hoje, dia 14 de junho, representa 32% até o presente momento já está sendo substituído por IA. Eu estou trazendo dados internos de grandes empresas como a Amazon, empresas que estão sendo a cada dia mais, está acontecendo uma revolução. E a inteligência artificial, ela já até tem um nome bem parecido mesmo com a revolução industrial, que é isso que está acontecendo diante lá dos seus olhos. Pensa em tudo que é operacional. Sabe aquelas tarefas que são feitas manualmente, sempre são feitas da mesma forma? Tudo isso vai ser automatizado com inteligência artificial. Aonde que a inteligência artificial, às vezes, ela peca um pouco hoje, tá? Ela peca para um pouco quem ainda não tem... Eu falo assim, existe a inteligência artificial e existe a inteligência por trás da inteligência artificial. É aí que tá o jogo. A inteligência artificial, ela pode ser muito genérica. Se você for uma inteligência por trás da inteligência artificial, aí você tem literalmente, um poder muito grande lá nas suas mãos. Então, baseado em todo mundo, por exemplo, hoje em dia, imagina você ser um especialista naquela área. Aí agora a gente vai falar de inteligência artificial. Vamos pegar todo esse processo que a gente criou na prática, testando, validando, errando. E a partir de agora, a gente vai colocar para a inteligência artificial otimizar o seu processo que você já fez. Imagina hoje, até mesmo pegando aqui, ó, um assunto bem do momento. Imagina que hoje vocês têm X produções de peças por dia. Vocês conseguem saber os números disso.
É muito interessante que a inteligência artificial, ela tá se desenvolvendo tanto que a gente tá chamando agora uma função que ela literalmente ela consegue captar até não somente dados, mas que ela consegue captar imagem, áudio. Imagina você conseguir documentar o processo das suas colaboradoras fazendo, jogar dentro de uma inteligência artificial e perguntar para ela com prompt. Aqui tá um segredo aqui para quem não entende de inteligência artificial, ainda é leigo lá nesse assunto. Prompt é a engenharia por trás do pedido. Não é sobre você pedir coisas genéricas. A IA, ela é genérica. A IA é genérica. É. Se você não tem repertório, se você não sabe pedir, ela é genérica. Se você é um engenheiro, literalmente por isso que a gente chama de engenharia de prompt, né, que é orquestrar, colocar uma identidade nela, aqui tá um hackzinho, até mesmo se você oferecer uma recompensa pra ela. E um insight muito foda. O corpo, o homem, o nosso cérebro, ele é um computador biológico. Poucas pessoas sabem disso, mas o cérebro é um computador biológico. Temos neurotransmissores. Agora, pensa em você colocar esse computador biológico que é autossuficiente e começar a capacitar, a dar o que você tem de melhor pra ela. Ah, Yuri, mas isso aí um dia vai ficar, vai se revoltar, vai se virar contra o homem. Ei, a grande realidade é o seguinte. Não tem como. Não tem como. É como diz a frase, né? O que me preocupa não é o barulho dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Pode ser que sim, a IA pode só ser usado pra algo mal. Mas enquanto ela não age, a gente vai usar pro bem. E vamos usar pra acelerar o bem e que eu acredito muito, de novo, vai voltar pra pessoas. A IA vai chegar a um ponto que ela também vai se tornar commodity. Todo mundo vai ter acesso a IA. O crescimento da IA hoje foi... O que a Netflix demorou 3 anos pra ter 1 milhão de usuários, o ChatGPT teve em 24 horas. Então a gente tá num momento de muita aceleração. E vai se tornar commodity também, aonde no final vamos voltar para as origens. Não é sobre inteligência artificial, é sobre pessoas. Não é sobre IA, é sobre resolver problemas com IA. Então acho que com certeza o mercado vai ser muito impactado. E Roberta, qual é a sua visão a respeito disso? Eu tava rindo aqui sozinha, porque quando o Edson perguntou essa questão aí, eu imaginei o pessoal perguntando pro Ford se o carro ia substituir a carroça. Preste atenção nisso aqui, se o carro ia substituir a carroça. Porque quando o Ford idealizou, né, Henry Ford, idealizou o carro, tava só na cabeça dele. E ele foi lá, na loucurada, desenvolveu. E quando o carro ficou pronto, ele não teve saída imediata. O mercado não aceitou imediatamente o carro. Por quê? Era algo muito diferente. Então foi aos poucos, o pessoal foi entendendo aquela besta que andava sozinha, né? O pessoal chamava até de besta o carro no começo. E com o tempo, quando houve essa adaptação, aí começou a haver a demanda. E hoje nós não vemos carroça por aí. Só no interiorzão é que a gente vê uma carroça. Então, hoje, eu vejo muitas coisas operacionais que a gente lida no nosso dia a dia sendo a carroça. Não são as pessoas que são a carroça, tá? Não são as pessoas que vão ser substituídas. Mas sim coisas operacionais que nos fazem perder tempo hoje vão ser totalmente substituídas por inteligência artificial. Muito bom. Inclusive, coisas que pessoas que talvez com baixo nível de consciência se sujeitam a fazer, sim, isso aí, essas pessoas vão ser substituídas porque a inteligência artificial não reclama, não dorme, não come, não te processa, né? Então, sim, essa parte da empresa de pessoas que são totalmente operacionais, é só aquele tipo o Charlie Chaplin, né? Apertando parafuso. Isso aí, com certeza, vai ser substituído. E daí a IA, ela não vai substituir pessoas em si. Ela vai substituir pessoas que não pensam. Que é como o Yuri falou. A questão não é a inteligência artificial substituindo o homem. É a falta de pensamento, a falta de consciência crítica, a falta de capacitação. Isso sim, realmente, quem não tiver vai ser substituído.
E daí é onde entra a importância da educação, da capacitação de uma pessoa. E É excelente. então hoje eu vejo o cenário da inteligência artificial vindo muito forte. Hoje existem discussões dizendo que não tem como voltar atrás, porque já foi muito dinheiro investido. Isso, assim, a conversa por trás de quem desenvolve isso é que já foi muito dinheiro injetado em inteligência artificial. Então, por isso que eles estão pressionando tanto a população para começar a usar. Porque já foi rios e rios de dinheiro derramado, então tá na hora da população amadurecer para usar. E aí é onde entra a pandemia. A pandemia ela foi um ponto crucial para a aceleração de tudo isso. Foi quase que proposital essa aceleração do mercado, para que hoje o mercado estivesse maduro, assim como lá atrás. O mercado ainda não estava maduro para receber o carro e teve que ter esse processo de amadurecimento. Hoje o mercado teve que se amadurecer para receber a IA. E hoje está se dando sim essa pressão, esse derramamento de dinheiro e esse marketing em volta da IA para que as pessoas usem. Não só porque vai ser bom, mas porque é necessário que ela deslanche aí e ajude muitas pessoas. E ela vai ajudar muito os empresários. Muito bom. É sobre isso. E agora a gente vai começar aqui o nosso quadro, justamente da nossa... A gente vai seguir com essas perguntas, porém a gente vai começar agora com o nosso quadro de batata quente, onde é uma brincadeira, né? Porque não sei se você já brincou. Se você já brincou quando você era criança, basicamente a gente tá com a batata, a gente tem que fazer perguntas mais rápidas aqui. E vai ser muito interessante. Se prepare para esses próximos minutos, a gente vai gerar muito valor aqui para vocês. E eu já quero começar fazendo a minha aqui. Acho que eu vou fazer para Edson. Edson, durante toda a sua jornada e a sua caminhada, com certeza você passou por muitas coisas. Mas eu quero saber, como foi que surgiu essa questão e esse nome de Vidoca? Como que foi que pegou isso e conta um pouquinho pra gente? Vidoca surgiu de uma brincadeira, né? Eu, certo dia, tava lá na internet fazendo meus vídeos aí, as minhas resenhas, e eu filmei a minha esposa e eu disse, ô Vidoca, pedi algo a ela, ela disse que não ia fazer, eu disse, ô Vidoca, bem assim, ô Vidoca. E postei isso. E isso aí, primeira pessoa já começou a me chamar de Vidoca. Daqui a pouco eu passo numa rua na cidade, um jovem grita, Vidoca! Aí isso daí pegou, eu disse, rapaz, pegou esse nome. Não que era assim, tipo, eu queria o nome Vidoca pra tipo, ser um humorista, não. Uhum. Porque eu sempre fui assim, engraçado, brincalhão, eu sempre fui assim, desde que eu me conheço por gente. Mas pegou e ninguém mais deixa de me chamar. Tem várias pessoas que até não sabem meu nome, mas só me chamam de Vidoca. Uhum. E ficou, e eu não vou bater em vocês, não. Eu amo vocês, me chamam de Vidoca, não vou meter Vidoquinhas da minha vida. Porque, na verdade, o Vidoca era ser eu, né? Era. Porque ele me chamou no vídeo. Só que aí o povo levou pra ele. Aí, tipo, todo mundo... Aí tem gente que, tipo, chega perto de mim e aí faz assim... Olha, tu é esposa de Vidoca? Aí eu digo, é. Aí às vezes eu chego num lugar, eu digo, olha, eu vim buscar um negócio de Edson. Aí ele fica, tipo... Edson? Aí eu digo, Edson. Não sei. Aí eu digo, Vidoca. Ah, sei, eu sei. Essa é a esposa dele. Eu digo, é. Aí ele ficou tão assim, né? Porque ele fazia mais vídeos quando ele começou. Mas ele ficou tão conhecido que, tipo... Manhã, tipo, todo lugar que chegava. Que ele filmava, né? Cobra cascavel, não sei o que. Aí, todo lugar que mãe chegava, ele Minha dizia, sogra não leva pro coração, viu? Eu vi você no vídeo do seu genro. Aí outra, eu também. Aí tem gente que não me conhecia, aí dizia assim, eu me lembro de você, eu já vi você. Você é irmã, esposa de Vidoca, né? Eu digo, é. Aí, tipo, ficou. O povo, todo mundo sendo conhecido, minha irmã, minha mãe, por causa que ele fazia vídeo com todo mundo. E, tipo, o povo vem, né, ali, aí todo mundo dizia, é cunhado de Vidoca, é sogra de Vidoca. Muito prazer, Edson vulgo Vidoca. Vidoca, aí você faz uma pergunta pra mim, depois eu faço pra Rani, aí assim vai, esse Yuko. Vamos lá. O que é Pablo Marçal e Yuri Pablo Marçal? Pablo Marçal foi o meu maior case de sucesso, talvez foi um cara também que me ensinou muito, e foi um cara que me proporcionou uma coisa que me fez ser quem eu sou hoje, que é o que a gente chama de ambiência. Eu acho que desde quando eu nasci, a ambiência, desde os meus pais, foi algo muito forte.
toda a nossa ambiência nos edifica como pessoa. Cuidado, desde se você tem ambiências boas e ambiências ruins. Então, Pablo foi uma referência pra mim. Acho que o meu pai é uma grande referência pra mim, que me ensinou, por incrível que pareça, quem me ensinou vendas foi meu pai. Então, eu vi o meu pai desde pequeno sendo uma ambiência, eu atrás do balcão, vendo meu pai, né, como balconista, dono também de empresa, né, mas ele atendendo pessoas diferentes do mesmo jeito. E isso aqui eu falei, cara, que massa, é sobre pessoas. Então não importa qual é a classe, qual é a roupa que você usa, qual é o quanto você tem na conta. É sim o atendimento sempre com excelência, isso vai fazer diferença. E anos-luz depois, isso foi o que me fez chamar a total atenção do Pablo, que foi um cara então que, uma referência pra mim, um cara que foi uma ambiência, um cara que me expandiu meu repertório de mundo. E eu acho que um cara bem diferenciado também. Então, e aí já voltando assim, Rani, quais são, como referências assim lá da sua vida, quais você considera assim que são talvez as suas maiores lições que você teve lá na sua vida? E o que até mesmo de referências assim de pessoas assim, quais foram os principais aprendizados assim que você carrega assim que você fala assim, meu, deixa até eu morrer, eu vou seguir isso aqui é um aprendizado forte já pra mim. É um aprendizado que na parte da minha mãe, Uhum. porque ela criou eu e minha irmã sozinha, não precisava de ninguém, tinha ninguém que ajudasse. Então, o meu aprendizado da parte dela foi que eu acho que quando você quer uma coisa realmente, você tem que ir atrás. E, tipo, se você decidiu aquilo pra sua vida, você tem que realmente fazer acontecer. Porque, em que sentido eu levo isso? Porque, assim, ela sempre criou a gente duas só. Não, tipo, ninguém quis ajudar, nenhuma das duas tinha pai, então ela fez de tudo pra criar a gente, sabe? Uhum. Então, eu acho que, tipo assim, desistir é a parte mais fácil. Então, você tem que correr atrás do que você quer. E também, tipo assim, da parte da minha família, né? De pai, que a gente não era muito próximo quando ele morreu, mas eu já conhecia ele tudinho. E a parte do aprendizado da parte deles é que, tipo assim, que existe ainda pessoas boas, que fazem coisas boas sem precisar de nada em troca. Que são a parte deles, porque a gente nunca foi, tipo assim, irmão, né? De morar na mesma casa, nem nada, nem a mesma mãe. Mas quando meu pai morreu, eles fizeram questão de me ajudar, sabe? Eu não tinha casa, eu não tinha dinheiro, então eles fizeram questão de dizer assim, não, eu vou ajudar ela. Ela é minha irmã de lá, a mãe dela é outra pessoa. Mas eu vou ajudar ela porque eu sei que ela precisa. E sem foi nada em troca, né? Eu não era, assim, amiga deles, não era muito próxima. E eles foram lá e fizeram tudo por mim e pro Edson, né? E deu a gente sem precisar de que a gente desse nada em troca. Então, esse foi meus dois aprendizados. Uau, sensacional. Faça uma pergunta pra Eu Roberta. queria fazer uma pra você. Pra mim, então? Sim. Pode fazer. Eu faço pra você. Porque. Eu vou perguntar depois. Tá. Por que você decidiu deixar de trabalhar, assim, não sei se foi deixar, né? Mas, tipo, deixar lá a parte de Pablo e vir pra cá, Perfeitamente. pra Pernambuco. Eu sempre tive um desejo, desde quando eu comecei com o Pablo, eu fui uma pessoa que eu servi muito. Eu nunca me visei o dinheiro. Eu visava muito a experiência e o meu crescimento, que eu sabia que se eu fizesse com excelência, quem que é o maior beneficiado? O benefício, ele não vem só em dinheiro. Então, o fato de eu ter uma oportunidade para aplicar aquilo que eu sabia, porque eu já era formado em gestão comercial e sempre fui comerciante desde os meus pais, desde quando eu me mudei para São Paulo. Então, foi um momento ali que eu vivi muito isso. E eu construí com o Pablo. Eu até esses dias para trás eu tava olhando, quando eu assinei o contrato com a plataforma internacional, formalmente, foi em setembro de 2021. O Pablo não era quem é o Pablo hoje, esse Pablo gigante. Então, eu tive o privilégio de começar com o Pablo ali. O Pablo não tinha nem time comercial na época. O Pablo tinha um time de suporte, que é diferente. Time de suporte fica tirando dúvidas e retira pedido. Vendas é totalmente diferente. Vendas é você criar oportunidade, criar desejo. É pegar um cliente totalmente frio ali, passando e gerar um desejo nele, saber vender de verdade. E aí, então, eu comecei do zero com ele ali. Eu fui o primeiro time, de fato, assim, eu acho que já na nova plataforma internacional, né? E porque o Pablo tem um histórico antes em Goiânia e etc. Porém, aí foi quando a gente começou. Então eu trilhei durante 2 anos aí, como vendas, e até subi como diretor comercial, a convite do próprio Marcos Paulo, que é o sócio dele. Porém, eu fui o cara que gerou mais de 6 milhões de reais para o Pablo em 6 meses. Então, não havia ninguém que tinha feito isso antes. Porque ali, exemplo, o Pablo tem um treinamento chamado Método IP, que é o mais conhecido dele, e que normalmente as pessoas vendiam 40, aliás, 20 unidades, 15 por vendedor.
Eu em uma edição, eu cheguei a vender 53 edições. Então eu chamei a atenção do Pablo de todos os tipos. Então eu fiz acontecer. Eu não peguei atalho. Eu fui aprender, eu tive vontade de aprender. E aí foi onde eu chegou no momento que aquilo ali já queimava no meu coração. Então tudo aquilo que a gente faz repetidas vezes, ou aquilo que nos trava, é o nosso propósito. Então eu falei, cara, se eu fiz isso pro Pablo, o que eu não posso fazer a mais? Porque é top. Eu acho que eu cheguei no, como se diz, no top 1. Literalmente, todos os meses, durante 2 anos consecutivos, eu fui o top 1 em vendas do Pablo. Até ser convidado como diretor, aí eu saí da posição de vendas, porém ainda continuava tocando os produtos de mais alto valor, como quando o Pablo foi para o Catar, acesso bem mais privado, quando o Pablo fez uma mentoria com o Roberto Justus de mais de 200 mil reais. Então tudo isso era eu que cuidava por conta do Pablo confiar. Até que chegou o momento que eu cheguei no Pablo e falei, Pablo, eu tô com interesse em me lançar o meu próprio treinamento, a minha própria visão. E aí foi onde eu até ofereci mesmo para o Pablo, na época, o Pablo todo ano, desde 2020, 2021, ele tava lançando o pior ano. E nesse ano de 2023, o Pablo, ele iria lançar mais uma turma, e eu já tava sabendo com antecedência. E o Pablo sempre lança alguns módulos com alguns bônus. E eu me ofereci, né? Até um episódio bem interessante, assim, onde a gente tava lá na piscina, num momento bem descontraído, onde eu falei, poxa, eu gostaria, né? Não tinha ninguém com essa bandeira e eu sabia que eu era a maior referência do Pablo ali, se tratando de vendas dentro do ecossistema, eu era o cara. Eu era o braço direito do Pablo. Então eu fui e me ofereci. Mas aí nisso o Pablo também já estava um pouco na época de política, eu já sabia de algumas informações com antecedência antes de explodir. Eu falei, legal. Aí meio que o Pablo, eu já sabia que os planos dele não eram investir 100% no mundo empresarial, que o Pablo sim iria para essa questão da política. E aí foi um momento que aí, quando eles foram viajar, eu talvez ali eu não sentia que eu teria a oportunidade que eu queria de fazer o meu próprio negócio. Porque quando a gente faz uma vez, é sorte. Quando a gente faz 2, 3, já é um método. Então, como eu construí, bati todos os recordes ali, eu falei, opa, peraí, chegou o momento. Então, então, com muita gratidão a ele, com muito zelo, eu acho que foi. Aí eu fui, mandei uma mensagem pra ele lá no WhatsApp e pedi um conselho pra ele. Falei, ó, é o seguinte, a gente conversou aquele dia e tal, eu tô justamente. A gente é muito espiritual, a gente vai falar mais sobre isso. Mas aí eu falei, ó, tava aqui, meu coração tá queimando pra fazer isso. Aí ele falou, cara, vai, faça isso aqui. Inclusive, eu tenho essa mensagem salva até hoje. Ele foi e me mandou assim, faça isso aqui. Eu falei, cara, top, obrigado, só isso. Depois disso, sem mais, assim, só aí eles foram viajar, né, pra fora, e quando eles já voltaram, eu já fui me desligando aos pouquinhos, ainda ajudando eles até esse ano ainda, o pessoal lá da plataforma internacional da França me convidaram para ser o diretor comercial deles, fui lá, ajudei todos eles a fazerem o primeiro MDP, deu muito bom, e aí sigo aí com portas abertas lá, mas não foi nada demais, realmente é como o Pablo disse, isso realmente ele honra. A gente é muito abundante. A gente não quer segurar ninguém. Hoje eu, Yuri, entendo com a minha visão que a nossa empresa ela é um meio. A gente não quer ser o fim de nada. A nossa empresa ela é um meio. Se eu puder capacitar a pessoa, desde quando eu contrato alguém, eu já pergunto logo, qual que é seu sonho? Quer inspirar, quer motivar os seus colaboradores? Não é técnica, não. É sobre você entender o próximo. É sobre você olhar para o outro e realmente incentivar ele. E o Pablo foi esse cara que me incentivou. O Pablo em nenhum momento ele quis me segurar. Apesar de eu ser o top 1 dele e ser o braço direito dele nas vendas, que ele até me falava assim, Yuri, amanhã, meio-dia a gente vai sair, né? Ele tinha uma mentoria chamada Mentorar, né? Que ele viajava, era o acesso. Aí, tipo, era 10 horas lá da noite, eu tava 100% disposto a fazer acontecer. Então ele sabia que ele poderia contar comigo. E assim, eu sei que é um cara que eu só agradeço, assim, eu acho que foi uma... E até sempre quando a gente se vê, assim, é bem legal. O Bart sabe muito bem disso. Em todas as palestras, assim, ele tem um carinho muito grande por mim. E é sobre isso, e é recíproco. Foi por causa disso. E aí agora, sem mais, acho que eu vou permitir, faça uma pergunta para Roberto também, depois você faz assim, você volta assim a mesma. Você disse que tem 2, curso é faculdade. Faculdade. Faculdade, né? O primeiro foi de administração e a segunda foi de moda marketing, não é isso? A Moda- primeira foi administração com ênfase em marketing e moda. E eu também cursei design, mas a design eu não terminei. E o que levou você fazer administração e depois fazer outra faculdade que não tinha muito a ver com a administração?
Vamos lá. Eu escolhi a administração porque eu cresci com meu pai dizendo assim, você não vai trabalhar pra ninguém, não. Ele dizia isso, sabe? Ele dizia isso pra todos os filhos, não vai trabalhar pra ninguém, não. Vá ter seu negócio, vá ter suas coisas, porque não dá futuro trabalhar pra ninguém, não. Quando eu era mais nova, eu não entendia muito. Hoje eu entendo muito bem e eu concordo. Então, eu tenho muito orgulho de nunca nem ter tirado uma carteira de trabalho. Não tenho carteira de trabalho, nunca tive, nem vou ter, né? E isso foi graças a um conselho dele. Então, quando eu entrei no processo de pré-vestibular, né? Eu estava meio perdida, sem saber o que é que eu ia fazer. Não gostava da área de saúde. Sangue pra mim não rola. E direito pra mim também não era interessante, eu não achava legal. E eu fui ali cortando e olhei pra administração, né, pra parte de empreendedorismo e me lancei nisso. Então foi quando eu comecei a fazer o curso de administração. É um curso muito interessante, o pessoal fala muito aqui, não sabe o que fazer, vai fazer administração, né. Mas hoje eu vejo que ele é uma base pra tudo. Ele, inclusive, tem várias grades que faltam em todos os outros cursos. Porque nos outros cursos eu não aprendo a vender, nos outros cursos eu não aprendo a gerir. Então, hoje, um médico sai de uma faculdade, ele não sabe vender, ele não sabe gerir o negócio dele, só sabe ser médico. Então, ele vai, de fato, ser ali um CLT. E depois vai correr atrás, né? Depois dos 6 anos ou muito mais de residência e tudo mais, ele vai correr atrás de resolver como é que ele pode empreender para fazer mais dinheiro. Porque ali ele tá vendo o tempo dele, né? E dentro do marketing digital, hoje a gente já sabe que o tempo, vender seu tempo não é o mais interessante. Então, quando a gente olha para o marketing digital e para a empresa em si, a escala brilha muito os olhos, né? A escala é a oportunidade de enriquecer, de fazer dinheiro, de dar uma vida melhor para sua família, de abençoar outras pessoas, abençoar outras famílias, porque empreender é isso. Você consegue. Vocês têm aí 10 funcionários, então são 10 famílias abençoadas. Né? Multiplicar ali pelo menos por mais 3 pessoas em cada casa. Então, vocês são fonte de renda para abençoar outras pessoas. Então, empreender é algo que realmente é uma bênção de Deus. Eu vejo muito assim, sabe? Nós, como corajosos, né? Porque eu acho que empreendedor é corajoso também. Nós conseguimos abençoar muitas vidas. Então, foi por isso que eu escolhi a administração. E como esse curso em específico, que foi da UPE, né? A Faculdade Pública de Pernambuco, tinha ênfase em marketing de moda. E eu já gostava dessa questão de realmente dar uma essência às coisas. Eu já atuava no ramo de moda desde criança. Então, foi realmente uma oportunidade muito boa. E depois que eu terminei o curso, eu ainda estava um pouco assim, testando, empreender, e vai para um lado, vai para o outro, que eu vou fazer. E daí, design era a minha segunda opção. Que também é um curso que fala muito sobre funcionalidade, fala muito sobre o visual, como vender as coisas, né? Por que essa caneca tem uma asa desse jeito? Eu tenho até uma brincadeira que é assim, quando eu não consigo mexer em uma coisa que é industrializada, eu olho para ela e penso, pense como designer. Porque se isso aqui foi feito, se foi por um designer bom, ele pensou exatamente para o uso de uma pessoa. Porque design é isso, é você pensar em fazer um produto para o uso de uma pessoa de uma forma confortável. Essa cadeira ela tem um formato por algum motivo. E ela é ergonômica, para não doer minha coluna, para ser confortável. Esse relógio, ele tem esse fechozinho aqui para que eu consiga abrir ele sozinha. Então, tudo isso é design. O design está em tudo. Então, também foi uma oportunidade muito boa cursar design, também pela parte da moda, que tem todo esse viés. E foi por isso que eu escolhi esses 2 cursos. Não terminei design, não porque eu não gostei, mas porque quando eu olhei para o meu tempo passando, né, pela valorização do meu tempo e também pelas oportunidades que eu tive, que foi justamente nesse meio tempo que eu fui para morar em São Paulo, eu resolvi abrir mão da finalização do curso. Eu quero fazer uma pergunta para a Rani. Rani, como é que é gerir a tua agenda hoje, sendo esposa, provavelmente dona de casa também, empresária, gestora de marketing, de vendas, como que é organizar tudo isso na tua cabeça, na tua vida e no teu dia a dia? Porque a gente sabe, né, mulher é multifacetada, mas também nós temos as mesmas 24 horas. Como é lidar com tudo isso? Olha, eu era mais desorganizada.
né? Aí um dia a gente chega lá, né? A parte do dono de casa eu não sou muito, porque a gente tem uma pessoa pra ajudar. Já por conta disso, né? Porque a gente fica, tu não vai dar conta, não sei o que, não sei o que. Mas todo mundo sabe que mulher dá conta de tudo, né? Mas eu tentei organizar da melhor maneira possível, né? Porque além do marketing, eu também escolho as peças, o que vai ser produzido, qual é a coleção, tudo isso. Então, a melhor maneira que eu achei foi, depois de muito tempo, eu coloquei em um calendário e todo dia da semana eu coloquei uma atividade. Aí um dia da semana eu fico com a menina das vendas, aí eu falo com ela, vejo as metas, vejo o que ela tá fazendo, o que ela tá deixando de fazer. Aí no outro dia eu fico um dia com a menina do marketing, no outro, o que a gente vai lançar, quais os vídeos que a gente vai fazer. Um outro dia eu deixei só pra gente fazer os vídeos, porque eu também faço os vídeos pra melhorar a situação. Então, aí a gente deixou um dia pros vídeos, um dia pra gente alinhar com a menina do marketing, um dia pra a menina da produção, né? O que é que a gente vai lançar, o que vai ser pra costureira. E um dia pra tirar as fotos, que eu também tiro as fotos pra postar. E o que a gente vai lançar durante toda a semana. Então, todos os dias da semana, eu tenho uma coisa pra fazer. E, por incrível que pareça, eu faço isso só durante o dia. À noite, eu não coloco nada. Porque, tipo, às vezes acontece, né? Tem a igreja, às vezes a gente já tem algum compromisso, então eu evito colocar. Só realmente quando a gente tá num período de alta, que a gente não tem como fugir, né, das horas extra ali, aí a gente fica. Mas todos os dias da semana eu tenho já as datas do que eu vou fazer. E o final de semana eu não trabalho. Não faço nada assim. Só se realmente tiver alguma coisa fora do comum que a gente tiver colocado. Mas fora isso eu não trabalho, porque eu acho que a gente merece, né? Um descanso e pra renovar também ali, pra, né? Renovar as energias e o pensamento. Mas foi o melhor jeito que eu achei Bom. de me organizar. Muito bom. E eu não sei se foi consciente ou inconsciente, mas você está aplicando uma filosofia de um livro que se chama A Única Coisa. Que é justamente quando você utiliza dentro do seu dia, você determina uma tarefa que você tem que finalizar e ponto. Essa é a única coisa do meu dia. Então você consegue ser muito produtivo a partir desse momento, porque você não tem que ficar olhando para vários lados. Vamos pensar, imaginar uma bolinha, certo? E ela tem várias setinhas apontando para vários lados. Então a força está muito dividida. Uhum. E quando você tem essa bolinha apontando só para um lado, tipo, junta todas essas setas e aponta só para um lado, você tem uma força muito, muito grande. Então, foi exatamente o que você fez na sua rotina. Você pegou um dia e disse: a minha única coisa do meu dia é isso aqui. E para quem tá em casa aí assistindo, se quiser aí modelar a Rani nesse processo de rotina, eu achei sensacional como você conseguiu desenvolver isso. Foi porque, e não foi nem consciente, né? Porque ler é uma coisa que eu não sou muito boa. Mas o que eu pensei era sobre isso, como você disse. Todos os dias eu queria fazer todas as coisas que eu fazia durante um dia. Uma menina da produção me chamava, aí eu ia lá. Aí pra me dar venda, perguntava um negócio, eu ia lá. Aí depois eu tinha que tirar a foto, eu não terminava de tirar. Aí eu tinha que gravar um vídeo, mas eu não sabia qual era o vídeo nem o que eu ia falar. Então eu disse assim, não, assim não tá dando certo. Porque tipo, passava a semana toda e eu não tinha feito era nada. Nem tinha feito um nem outro. Aí eu disse, não, então eu vou ver um jeito que eu consiga fazer que dê certo pra mim. Aí eu decidi assim, e eu boto pela ordem de tempo, né? Porque vamos dizer, a menina das vendas tem que ter as coisas dela tudo certo na segunda. Então na segunda eu fico com ela. Aí eu faço de acordo com o que as meninas precisam, sabe? Então aí deu super certo até agora, né? Tá dando tudo Muito certo. bom. Muito bom. Roberto, uma pergunta sua pra Edson Vidoca. Nossa. Vamos lá, vem com uma pergunta pancada logo. Uma pergunta pra Edson. Edson, pelo teu perfil, você é uma pessoa que é elétrica o Demais. tempo todo, pra lá e pra cá. Como como é que você lida dentro da tua empresa? Porque isso é muito bom. Dentro do teu processo aí, do teu perfil comportamental, que isso é algo muito legal de te falar, você é uma pessoa que é ótimo para lidar com pessoas, que é uma área que você tá também. Lidar com pessoas, lidar com tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, você tem um problema com foco e organização, provavelmente. Então, como é que você lida com essa personalidade de, tipo, ao mesmo tempo que eu sou muito brincalhão, eu sou muito divertido, eu abraço todos os colaboradores, é tipo família, e ao mesmo tempo ser um líder que dá exemplo, que impõe limites e que tem metas para cumprir dentro da tua empresa. Vamos lá. Por incrível que pareça, Vidoca é bipolar. Eu, dentro da minha empresa, eu sou tipo taxado como bipolar. Por quê? Tem até uma frase que eu escutei de Pablo, que eu não vou esquecer,
Pablo disse, vai chegar um momento que o empreendedor ele vai ser chato. Não tem como ele ser o família que abraça todo mundo. Então, eu sou muito descontraído sim, dentro da minha empresa. Eu brinco com todo mundo, eu tento alegrar, mas tem o meu momento de posição. E vejo que tem funcionado dentro da minha empresa que eu tenho o respeito dos meus colaboradores. Eles sabem o momento, o que pode e o que não pode, quais os seus limites. Eles sabem que, tipo, é Edson brincalhão, ele sabe dividir o momento de brincar, mas ele também sabe dividir o momento de liderar. Então eu vejo que isso é uma conexão muito importante que eu criei lá dentro. Sim, me atrapalha, eu tenho muito atrapalho em questão de organização, da minha parte, de ir lá, ter isso que a gente já tá fazendo agora, ter um dia para fazer só aquilo ali. Eu tenho essa desorganização, mas eu sinto que o meu time abraça a ideia. Eles abraçam. Eu não sou um tipo de patrão que passa a mãozinha na cabeça, e porque a gente tem que entender que a empresa não é uma casa de família. Ali é um ambiente onde todos têm que se sentir bem dentro da empresa. Todos têm que estar confortável, até porque eu, Edson, acredito que, tipo, e é a verdade, nós passamos a maior parte do nosso tempo na empresa trabalhando, nós colaboradores. Então, eu preciso ter um ambiente agradável. Eu não posso ter um patrão ou uma patroa chato que estão com cara feia, que estão reclamando, que estão, sei lá, nunca tá nada bom, não. O meu time, eu sempre passo isso pra eles, é o melhor time. Eu desconheço um time melhor, o meu time é o melhor. Eu tento sempre passar essa conexão. Me perdoe, mas eu não vou deixar de ser bipolar. Eu amo ser assim. Então, eu sempre vou ser assim, vou estar ali um dia brincando, vou estar descontraindo todo mundo. Eu sempre estou descontraindo a todo momento, todo mundo. E vou ter sempre a minha posição, para que todos saibam que uma empresa precisa ter posicionamento e liderança, porque uma empresa sem líder, ela é bagunçada. Perfeito. Edson, uma pergunta sua pra Roberta agora. Pensei rápido. Ah, Como é lidar com esse mineiro aqui em Pernambuco? Porque você já tem os costumes de Pernambuco, né? Você já sabe os nossos costumes, como é o povo de Pernambuco, esse povo agitado, pá, com essas falas diferentes. Como é esse mineiro e meio paulista aqui na nossa terra? Como é que você está lidando com esse processo dele, essa adaptação dele? E a pergunta crucial, ele chega com algumas gírias em casa? muito bom. Olha, vou te dizer, é um processo muito divertido, muito divertido. Desde quando a gente se conheceu, né, amor? Porque eu já vinha com gírias nordestinas lá, né? E tinha coisa que ele perguntava, por exemplo, o que é isso aqui? Ah, isso aqui é um tamborete. Ah, não, mas isso aqui é um banco. Também é um banco. Então por que chama de tamborete se é banco também? Então a gente tem essa regionalidade, né, de falar nomes diferentes para as coisas e acaba que isso gera muita brincadeira, gera muita risada. Inclusive, quando ele veio pra cá a primeira vez, foi muito engraçado, porque foi quando ele veio conhecer meu pai, né? E a gente sabe que os homens nordestinos têm esse estereótipo, né? De tipo, É o que com a minha filha? cabo arretado, né? Então foi um processo muito interessante, né? Já dei as instruções pra ele, disse que ele gostava de vaquejada, mandei ele fazer um curso de vaquejada, estudar um pouquinho pra entender um pouco mais, mas ele tem tirado de letra, tem sido divertido, né? Ele tem conhecido muita coisa nova, até frutas novas, comidas novas. Então, eu sempre que tem algum ambiente que tem uma coisa diferente para ele experimentar, eu apresento, eu mostro. E tem sido muito interessante, porque tem coisas que ele gosta, tem coisas que ele não gosta. E tem sido um processo legal. E sim, ele tem chegado com umas gírias diferentes em casa, que eu digo assim, eu solto esse homem pelo mundo e ele chega com cada coisa que só Deus, né? Então ele vai conversando aí com o pessoal e vai chegando com coisas que nem eu conhecia. Cite 3 gírias que você aprendeu durante o Pernambuco. Só contigo? Tanto comigo, onde você passou. 3 gírias que a gente vai dizer, isso é arretado. O primeiro deles, resenha.
E eu quero dizer também que nem todo significado é como isso é bom, né? A gente aumentar o repertório, né? Que nem tudo que às vezes em São Paulo resenha quer dizer uma coisa totalmente diferente. E aqui resenha quer dizer algo totalmente não é tão ruim. Então, Na Mas- verdade, resenha aqui é bom. É, É resenha. é. eu Não, sou uma gente, resenha. E assim, mais respondendo a pergunta, resenha. E aqui eu vou falar aqui umas coisas que eu acho muito engraçado, de que as pessoas chamando as pessoas por outros nomes, né? Minha joia, minha fera, major, general. É assim, é uns nomes bem engraçados assim, sim. Só pra descontrair aqui. Bora, minha fera! Se você tá nos assistindo aí, já sabe que isso aí foi seu, né, minha fera? Muito bom, gente. E aí eu já, como se diz, já bem lá nesse clima, mas eu vou fazer uma pergunta que eu acho que é bem profunda ao mesmo tempo e respondem de bate-pronto. Qual é o porquê você faz o que você faz? Por que que você acorda todos os dias e por que que as pessoas deveriam acreditar em você? Porque Deus acreditou em mim. E eu tô até me arrepiando aqui. Deus acreditou de mim desde o ventre, eu acho que bem antes do ventre da minha mãe. Deus sabia todo o processo de nascimento, que eu ia ser rejeitado, que aquilo ia ser um motivo para mim. E assim como eu, sei que muitas pessoas passam por vários processos e sei que tem muita gente perdida que não sabe o porquê. E o meu porquê sempre vai ser claro e eu sempre vou engrandecê-lo aqui, que é Deus. Deus agiu e age na minha vida de uma forma muito extraordinária. É aquela frase que nunca sai da minha mente: Deus pega as pessoas loucas para confundir as pessoas sábias. Eu me considero um cara meio louco, mas um cara agitado. E Deus tem trabalhado muito na minha vida. Deus tem me usado, Deus tem abrido muitas portas, Deus tem tirado pessoas da minha vida. O agir de Deus na minha vida é muito grande. Então, o meu porquê hoje de acordar e dizer assim, eu preciso ser exemplo, é para que o nome de Deus seja engrandecido e o meu diminua. Eu não quero ser maior do que Deus, eu quero que eu diminua e ele cresça para sempre. Que as pessoas entendam que sem Deus nada é possível. Nada, nada, nada. Absolutamente nada. Para mim, isso é o que eu acredito. Que o Deus que dá é o Deus que tira. É o mesmo Deus. Deus não mudou. É o mesmo Deus que foi na vida de Jó. É o mesmo Deus que foi na vida de José do Egito. Que foi na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó. É o meu Deus. Então, o Deus que fez todas aquelas coisas maravilhosas é o Deus que faz na minha vida hoje, né? Então, esse é o meu porquê. Meu porquê é fazer para sempre a vontade de Deus e honrar tudo aquilo que Ele me deu, porque o maior presente que Ele me deu está do meu lado, à minha esquerda. Ai, Jesus, não muda. Será que é aqui também? Excelente, excelente. Honey, se hoje fosse o seu último dia aqui na Terra, qual seria a mensagem que você deixaria para quem está lá nos assistindo? Eita. Confie em Deus. Porque a gente nunca sabe o amanhã nem o que pode acontecer. Então, assim, às vezes a gente quer levar tudo, né? Tipo, eu vou atrás, eu vou nisso, aquilo, outro. Só que às vezes não é como a gente quer, né? E isso a gente teve prova de muitas coisas que aconteceu durante todo até agora, né, desse ano, que a gente tem que confiar, não é só dizer, não, eu vou confiar. Porque realmente só Deus que nos dá a direção certa, né? Porque às vezes a gente quer dizer assim, não, eu vou fazer, mas tipo, por que você vai fazer? Né? Pra quê? Igual uma pessoa perguntou, que eu não lembro quem foi, que falou assim, quando a gente faz um planejamento, porque a gente tem que foi até num devocional que a gente tem com mulheres, e ela falou que, tipo assim, porque ela queria ganhar dinheiro. Aí ela se perguntou, por que eu queria ficar rica? Por que eu queria ganhar dinheiro? Aí ela foi e fez a pergunta porque ela disse que queria, além de ganhar dinheiro para ela, né, para ela mesma, ela fazer uma ação que exaltasse o nome de Deus. E eu achei uma pergunta boa, porque a gente às vezes não tem o porquê, não, porque eu quero fabricar, ou então porque eu quero trabalhar fazendo isso. Mas, tipo, a gente vai ajudar em alguma coisa na obra? Às vezes não, às vezes é só porque a gente quer mesmo. Então, é isso. Excelente, excelente. As últimas perguntas aqui pra gente, antes da gente finalizar, agora vão ser perguntinhas bem rápidas. Vocês perguntem pra gente, a gente devolve pra eles, eles devolvem pra gente, a gente encerra. Perguntinhas bem rápidas, Ai, meu Deus. ok?
Começa você pra Rani pensando nisso. Mas manda aquela. Não é Você. pra mim, não. Ah, não é não? É não. É pra pra Yuri. E eu tenho uma surpresa daqui a pouco. Vai ter uma surpresinha antes lá da gente finalizar. A gente tem 15 minutos. Vamos lá. Perguntinhas bem rápidas. O que é Deus pra Yuri? Amor. Deus, ele é. Deus, ele é a criação. Ele é o alfa, ele era, aquele que é e aquele que há de vir. É difícil descrever Deus assim em características ou palavras. Deus, ele é. E aqui vai um código. A maior crise da Terra é não saber a sua identidade relacional com Deus. E não saber que nós somos Deus aqui na Terra. Tá escrito lá no fim dos tempos. Quando acontecer. E se realmente o povo se aquebrantar e souber, vai baixar o Espírito Santo. Aquele que também foi revelado a Elias. E nós não seremos testemunhos como Elias foi. Nós seremos o próprio, nós nos uniremos em um só relacionamento. E aí sim a nossa identidade está restaurada em Cristo. A nossa verdadeira identidade é nele. Então, nós temos uma partícula dele. Nós temos ele aqui dentro de nós, em cada um de nós. E as pessoas estão perdidas aí no mundo, vagando e procurando coisas totalmente obsoletas. No fim dos tempos, nós iremos ter um encontro com ele. E que, na verdade, ele tá aqui. Então, Deus, ele é tudo. Deus, ele é tudo. Não dá pra descrever em poucas palavras. Amém. Eu pra Roberta. O que foi, assim, deixa eu ver a pergunta, como vai ser. O que mais mudou na sua vida depois que você conheceu Jesus de verdade? Cara, mudou tudo. O que mais impactou, assim, que você diz assim, não, eu vejo isso como uma diferença muito grande. Só um exemplo, pegando aqui, pra você entender, Edson, ele já bebeu. E ele também bebia muito. E uma diferença enorme que, se fosse pra fazer comparação, é que ele não bebe mais. E quem conhecia ele quando Uau. bebia, era uma outra pessoa muito Top. diferente. O que mais mudou na minha vida a partir do momento que eu conheci Jesus é que não é mais não fazer porque não é certo fazer. É não fazer porque eu não quero fazer. Porque é muito melhor estar na companhia dele. Entendeu? Porque hoje existe essa questão de tipo, Deus não vê bem isso aqui. Não é legal você, sei lá, ir para coisas mundanas, para farra, para drogas, bebida, prostituição, pornografia, entre outras coisas do mundo, né? E quando você olha para isso sem a visão de Jesus, você olha para isso e diz assim, não, isso é errado fazer, mas e se eu fizer? Qual o problema? Por que é errado? Já quando você tem a visão e o olhar de Jesus sobre isso, você fala assim, não faz sentido. O mundo não faz sentido sem ele. E não tem graça certas coisas do mundo quando você tem ele. E você começa a ter um auto-amor tão grande que você fala assim, poxa, isso aqui vai me prejudicar, então por que eu vou fazer? Vai prejudicar outras pessoas, então por que eu vou fazer? E por que esse auto-amor vem? Ele vem porque ele tá dentro de nós, né? Jesus, a partir do momento que ele ressuscita e estabelece a nova aliança conosco, né? Que, no caso, antes dele era a velha aliança, e aí tem aquelas vários problemas com o pessoal e tudo mais. Depois que ele veio, ele estabelece a nova aliança e o Espírito Santo está em nós, nós temos Deus em nós, que é como o Yuri falou aí, nós somos Deus na Terra. Então, a partir do momento que eu reconheço ele, que eu aceito ele, que ele está dentro de mim, meu corpo vira um templo. Meu corpo vira igreja. Então, a partir do momento que meu corpo vira igreja, eu não quero colocar lixo pra dentro, eu não quero colocar coisas do mundo pra dentro que não fazem sentido. Então, o que mudou de fato é a minha visão. Eu consigo discernir muito bem o que é dele e o que não é dele, o que faz sentido e o que não faz. As coisas do mundo perderam o gosto e as coisas espirituais, elas viraram açúcar. E só pra ressaltar assim, esse papo, presta muita atenção, tá? Quando você tá aí, não é a distância, mas existe algo que incendeia aí dentro agora. Que é algo que tem em mim, tem em você, e agora a gente elevou a frequência dessa conversa aqui, que aí você vai perceber o que realmente é a vida. Então, siga aí. Rani, tem coisas na nossa vida que a gente faz
algumas ações e algumas situações que queimam no nosso coração. Que tipo, nossa, você fala assim, nossa, eu nasci pra fazer isso. Que coisa gostosa de fazer. Que parece que, tipo, Deus me moldou e me fez pra fazer isso aqui. Porque isso aqui é muito bom. Eu me sinto bem fazendo, sabe? O que seria isso pra você? Vender. Oh! É a coisa que, tipo assim, como faz assim, né? Fora as outras coisas, mas vamos fazer um ditado rápido. Acordar todos os dias pra fazer isso aqui, sabe? Eu Aham. gosto muito, Edson, sabe? É, tipo, mesmo que eu seja a dona da empresa, mas eu sempre vou ali, né? Tipo, dar uma olhada de vez em quando e ver o que eu posso melhorar pra vender, pra tentar, né? Oferecer aquele melhor pro cliente. Porque, como eu disse, quando ele trabalhava, quando ele montou a empresa, né, o que ele queria era trazer o que ele aprendeu de melhor lá para a empresa. E o que eu quero sempre para lá para a empresa, na parte de vendas, é oferecer o de melhor para as clientes. Então, tipo, o que eu poderia fazer de melhor para cliente? Tipo, se eu fui atendido num lugar e eu não, tipo, se fosse a minha loja, todo lugar que eu entro, que eu vou atender, não, que eu vou comprar, eu sempre olho isso, tipo, não, se aqui fosse a minha loja, eu ia deixar ela fazer isso, eu ia, sabe? Eu ia deixar ela atender assim, eu ia dizer o que a ela, sabe? Então, tipo, tudo que eu olho é para essa parte, tipo assim, o que eu faria de melhor para o cliente, né, conseguir enxergar que a gente é uma opção boa para ele. Excelente. Maravilha. Top, hein? Vidoca, Vamos lá. quais foram os principais livros que você considera que você leu e quais foram os impactos dele na sua vida? Bíblia. Palavra sagrada do Senhor. Eu não sou muito bom de gravar versículos, mas hoje que eu não sou também muito bom de ler, leitura. Mas um dos livros que mais impacta a minha vida hoje é a Bíblia, a palavra do Senhor. Eu me inspiro muito. E o que mais me inspira na Bíblia, quando Cristo veio à Terra, era a conexão que ele conseguia fazer com as pessoas. Que eu me vejo nisso hoje, eu me vejo na conexão. Eu sou um cara que gosto muito de me conectar com as pessoas, de unir conexões. Eu lembro até que o meu pastor falou comigo e ele citou um exemplo. Ele disse: Edson, eu vejo você como que às vezes as pessoas nem vê tanto, mas eu vejo você lembra que existia uma pessoa que tinha que descer, aquela pessoa que estava numa marca para que Jesus curasse ela do telhado. Você é essa pessoa. Você é a pessoa que conecta as pessoas, que traz as pessoas em várias conexões, como eu posso dizer. A Bíblia me ensinou que esse tipo de conexão, de tipo, conectar as pessoas com Cristo, conectar as pessoas umas com as outras, conectar o bem com o bem, isso é o que define o Vidoca, né? É o que me faz ser esse cara. Conexão. Foi um dos livros que mais me impactou, foi isso aí. Bíblia Sagrada. E veio um outro livro, que é um livro de Kaiser, onde ele tem o poder do decreto. Esse foi o único livro de todos que eu consegui ler até o fim. Isso conectou muito com a Bíblia, que Kaiser é um cara que busca muito a Deus. Eu aprendi a decretar, isso teve um impacto muito grande na minha vida. Eu aprendi a decretar as coisas na minha vida. É como se fosse decretar a minha fé, decretar o que eu acredito, decretar o que está no meu coração lá no íntimo. Então esse foi o segundo livro que me impactou muito também, sobre o decreto. E eu aprendi a decretar muita coisa, viu? Muita coisa, muita experiência espiritual, familiar. Primeiro que a minha experiência espiritual hoje está ótima. A minha experiência em família está ótima. Minha família é toda unida. Eu já decretei em bens materiais e Deus agir a minha vida. Eu disse, meu Deus, eu decreto em nome de Jesus que eu quero isso aqui. Eu te peço hoje. Mas a partir de amanhã eu não te peço mais, eu só te agradeço. E eu agradeci a Deus sem ter. Então, para você ver o quanto isso se envolve na conexão, né? Conexão, isso se envolve em todos esses aspectos. E é isso aí. Perfeito. Conexão que define o Vidoca. O que, mudando um pouco até o sentido, o que hoje, e como tem sido esse processo da P4P com a Hanika Kids?
Como que tem sido esse processo aí, pra vocês? Como que tem sido essa parceria nossa? A parceria P4P com você, Yuri, a nossa conexão foi lá, né, numa barbearia, Sim. cortando um cabelo e tal. Sim. A gente teve aquele nosso primeiro contato. Como eu falei pra você, eu já passei por vários treinamentos, eu passei por várias pessoas que foram lá na minha fábrica e não me deram resultado. Então eu fiquei caliçado, como se diz aqui no Nordeste. Eu fiquei caliçado, eu fiquei sem querer mais contratar esse tipo de serviço e tal. E quando você veio com uma ideia diferente, você veio entendendo o meu time, entendendo o que eu quero, o que eu penso. Isso que causou essa conexão, essa parceria, que a gente tá com essa parceria hoje. Então, a forma de você entender a P4P e o entender que precisa entender o meu time antes de chegar impondo alguma coisa, pronto. Eu tenho uma estratégia, mas eu vou chegar impondo essa estratégia. Isso era o grande diferencial que não dava certo lá. Você sabe que tudo aquilo que é novo machuca. A gente tem que ir, né? A gente tem que ir mostrando, entender o time, saber como a cabeça pensa. E foi onde eu decidi novamente abrir essa porta e trazer Yuri pra Hanika Kids, né? Que tô gostando muito. Tá muito. Né? Bom, pra gente é um privilégio, né, receber vocês aqui. Eu acho que além de amigos, clientes, parceiros, acho que é muito bom estar nesse tipo de ambiência aqui, que é uma coisa que contribui bastante. E antes da gente finalizar, as duas últimas perguntas. Agora a Rani faz uma pra mim e você faz uma pra Roberta agora. Aí, fique à vontade. Eu vou perguntar. Qual o conselho que você daria para uma Uhum. pessoa que ainda não conheceu a Cristo? De verdade. Com certeza é como você caminhar faltando algo em você. Só que é algo que sempre esteve com você. Você nunca deixou de ter Cristo com você. Você só não sabia. Mas ele nunca deixou de te amar. Mesmo você não reconhecendo ele, ele está lá. E mesmo em meio a tantos pecados, sim, tem perdão pra você. E de meio de tantas coisas ruins que aconteceram na sua vida, também tem um perdão pra essas coisas. O mais interessante em Cristo, e é por isso que eu falo que ele está dentro, é que é um paradoxo. Tudo que a gente faz pro próximo é o que volta pra gente. Na palavra, uma das coisas que mais me impacta é sem dúvidas o amor ao próximo. Foi no dia que eu entendi que se eu quero realmente, independente do que você quer conquistar na sua vida, saiba que vai vir através de alguém. Até porque a venda envolve pessoas. Eu não consigo vender algo para um robô. Então, até para eu causar transformação, eu sempre falo assim, ó, pro dinheiro vir para sua mão, você tem que vender. Como que o dinheiro vai parar na sua mão? Ou é doação? Até a doação você tem que ter frequência. E aí, quando eu comecei a perceber isso, então, qual é o conselho que eu dou para quem ainda não conheceu a Cristo? Eu não posso te entregar ele. E nem eu posso falar dele. Talvez é a minha percepção. Mas eu posso te fazer o convite. E o convite é: busque, que você encontrará. Tanto lá no seu secreto. Agora, Yuri, mas eu não sei fazer isso. Esteja com você, vá sozinho, coloque um louvor. Só esteja ali no momento. Comece a falar, fale qualquer coisa. Abre seu coração ali pra ele. Abre como se fosse seu melhor amigo, se estivesse assim no colo da sua mãe, assim. Abrindo seu coração pra ele, abre seu peito assim. E rasga ali o verbo ali que você vai ser respondido. Você conheça ele. Conheça ele. E você tá conhecendo. Você saiba que isso foi dele que fomos criados e pra ele retornaremos. Então acho que isso é importante. Edson, para Roberta. Pergunta pra Roberta. Lá vai. Toma. Deixa eu ver. Pergunta bem voltada mais para o marketing. Para o marketing. Como você, Roberta, hoje se vê como uma gestora de marketing, como uma pessoa que vai levar uma ideia de marketing para dentro de uma empresa? Fala mais o que você pode entregar na empresa pelos seus resultados
e pela a trajetória que você tem, né? Como nesse mercado de marketing. Hoje, dentro da empresa, o que eu, junto com a P4P, a gente consegue entregar é uma visão diferente da entrega apenas do produto. Porque hoje, infelizmente, quando a gente vai para comparação de venda de produto e preço e qualidade e tudo mais, se você for para comparação do produto em si, é uma briga muito sangrenta. É doideira, porque a concorrência de preço é muito desleal. Porque o seu concorrente pode ir ali para ganhar mercado, queimar estoque e vender tudo a preço de banana e você não pode fazer nada. Só que quando você cria uma comunidade onde seus clientes, eles viram admiradores da sua marca, eles viram admiradores da sua empresa, eles criam um relacionamento com a sua empresa, com isso, com o apoio do marketing e das vendas também, do pós-venda, você pode trazer ali um time de defensores. Existem vários níveis dentro de um processo de marketing que um cliente passa. E o último nível dele é que ele vira um advogado da sua marca. Ou seja, ele não só compra, ele não é só fiel, mas ele defende a sua empresa para outras pessoas. E também vende por você, que é o marketing boca a boca. Então, a partir do momento que alguém vier falar mal da sua empresa, ele vai se posicionar a favor. A partir do momento que alguém estiver precisando de um serviço ou de um produto voltado para o que a sua empresa entrega, ele vai indicar. E isso é o que o marketing e o relacionamento com o cliente pode fazer dentro do processo de uma empresa. É um posicionamento firme que faça com que os clientes deixem de ser clientes e passam a ser advogados de marca. E uma surpresa agora. Opa, manda pra cá. Edson faz uma pergunta pra Rani. Agora. E Rani devolve uma pergunta pra Edson, pra gente finalizar. Ranieri Carine, você aceita casar comigo de novo? Isso é uma pergunta maravilhosa. Eu casarei com você 10 mil vezes. Mas vamos lá. Como é ser casada com um cara feito eu, assim, com um vidoca da vida? Como é? Explica aí pra nossos espectadores ali. Espectadores, não sei lá falar. Muita gente, por incrível que pareça, muita gente me pergunta isso. Se ele é assim em casa. E ele é assim em casa. E é assim, é um misto de raiva e alegria ser casada com ele. Por quê? Tem dias que você não tá naqueles dias alegre, mas ele tá. E aí, assim, é um nível muito alto, sabe? E aí acaba que ele estressa mais a pessoa. E às vezes você tá ali, né, não sei o quê, e ele vem com uma palavrinha, vem, né, com uma frase, aí ele ajuda a levantar. Mas, assim, no geral, é ótimo ser casado com você, meu amor. Eita, feito vidoca. E agora é eu, né? Rani, faça uma pergunta pra Vidoca. Agora chegou o seu momento agora de devolver. Meu Deus. Nunca parei pra pensar. Capricha. Não sei. Vou fazer um assim. A primeira que vier na mente. Qual foi a melhor escolha que você fez na sua vida até hoje? Você, amor. Levantou. Fez gol. Pronto. Não era rápido assim? Era. Checkmate. Tramontina. Muito bom. Tramontina. Checkmate. Você, amor. Top demais, gente, ter esse papo aqui com vocês. Bom, não poderia finalizar aqui, Roberto. Ter suas últimas considerações e até se quiser fazer uma perguntinha rápida pra mim, que a gente tá com um tempinho aqui, já passando um pouquinho, mas finaliza aqui pra gente as suas últimas palavras e se quiser também fazer uma pergunta pra mim, fica à vontade. Tá, vamos lá. E é muito de bate-pronto, né? Improviso total nessa parte. Isso. Mas vamos lá. Primeiramente, eu quero agradecer demais a presença de vocês desde já. Foi um papo muito gostoso, né? A gente realmente não planejou, não fez um roteiro, deixou muito livre para realmente ter essas conversas e a gente permeou aí desde negócios até espiritualidade.
E foi algo muito bom receber vocês. Vocês são pessoas maravilhosas. Tanto como profissionais, como pessoas também. A gente teve a oportunidade de conhecer dos dois lados. Então, muito obrigada por terem aceitado o convite. Vocês são sempre muito bem-vindos aqui, né? Quem sabe a gente não tenha aí a parte Com 2 certeza. com o Vidoc e com a Rani. Simbora. Bom demais. Preparado. Como nós estamos prestes a nos casar, né? Fala um pouco mais, até para o pessoal entender, como você vê a criação de filhos e como você vê filhos na Terra. Como é que você vê essa questão de ter filhos? Filhos são bênçãos. Filhos são flechas. Filhos são herança. Filhos são tanta coisa. Pensa assim comigo assim, ó. Se o mundo é um lugar mau, é porque pessoas boas como você não está cocriando. Não está multiplicando. Edson aqui foi um baita de uma história. E sem programar nada, mas olha só. Uma história de alguém que tinha tudo pra ser e pra um lado. É só uma visão, é só uma opinião lá das pessoas. Aqui tá um exemplo vivo, mais uma quebra de paradigma, que a vida não tem que ser. Não existe destino programado. A vida é um mover, a gente libera, a gente tem esse poder. Imagina se pessoas boas como você decidem não se multiplicar. E pessoas que às vezes não querem se multiplicar ou talvez nem podem. Tá aqui um exemplo. Quantas pessoas boas lá não tem no mundo que dá pra se pegar, pra se adotar, pra fazer a diferença? Então, minha visão de filhos é, primeiro, a maneira na qual eu me relaciono com meu filho, eu tenho que tomar muito cuidado, porque como que você lida com seu pai tem muita tratativa de como você irá lidar com Deus. Porque na palavra fala justamente que você irá se relacionar com o pai, você precisa aceitar o pai. A palavra tá fazendo esses dois jogos, né? Não é só o jogo do nosso pai de sangue, mas assim o nosso pai espiritual, mas também tem assim uma ligação. Porque imagina se você olha pro seu pai e você fala assim, poxa, meu pai é um bosta. O significado que você deu de pai aqui em terra tende muito a como você vai levar o significado de pai, que na palavra você vai ler pai, que às vezes você não vai saber se você tá falando do meu pai físico ou meu pai, que é destinado ao Senhor. Então, acho que é muito importante. Então, o meu papel aqui como pai, que minha visão de filho é eu sou um treinador. Meu filho não vai ficar aqui gravado. Eu nunca falei isso em podcast, nunca falei isso ao vivo, mas ele vai ficar gravado aqui só pra ele ouvir. Ele vai ter. Eu vou treinar ele pra ser uma pessoa, talvez 2, 3, infinitas vezes melhor do que eu. Desde criança. Então, tudo que eu fiz de bom, ele vai aprender. Não vou passar a mão na cabeça, porque eu acho que essa geração tem que tomar muito cuidado com atalhos. As coisas vão se acelerar? Vão. Você vai precisar passar pela mesma coisa que seu pai? Não. Mas também não são coisas extremamente fáceis. Eu vou colocar ele pra ter experiência, pra ele de fato adquirir sabedoria e não só conhecimento. Então é assim que eu vejo os filhos. E aí, Roberta, como que você se vê também como mãe e melhor, qual hoje é o papel da mulher dentro de casa e principalmente como pessoa? Nossa, o papel da mulher, ele é bem amplo, mas principalmente dentro de casa e dentro de um relacionamento, é nutrir o relacionamento, é apoiar o seu marido, né? É você poder ali compartilhar da mesma visão, porque a partir do momento que você se relaciona com uma pessoa, e não só casamento, né? Você vai desde o próprio noivado, o próprio namoro, você passa a dividir uma mesma visão, vocês começam a olhar para o mesmo objetivo. E eu tava refletindo justamente isso hoje, que dentro de um relacionamento, nós precisamos evoluir juntos. Se não evoluir juntos, o negócio começa a andar para um lado, o outro para o outro. Então, eu acho que um propósito muito forte dentro de um relacionamento é o crescimento em conjunto. Então, eu vejo a mulher como essa pessoa que realmente apoia o homem, que nutre tudo isso, que dá apoio e que vai junto, sabe? E que vai junto no mesmo propósito, na mesma visão. Então, dentro do relacionamento, desde quando eu comecei a escolher uma pessoa,
E profetizar por uma pessoa também, eu sempre vi isso. Uma pessoa que olhasse para o mesmo lado que eu, que tivesse as mesmas ideias e a mesma visão de crescimento. Bom, gente, que papo, assim, muito especial hoje aqui. E cada conselho aqui, esse papo foi um papo de alta frequência. É muito importante que você, caso tenha dúvida, acompanhe essa fera, essa joia aqui, essa preciosidade. Ela também, lá no Instagram, pode comentar tanto o seu Instagram quanto o da Rani e também do negócio de vocês, né? Quem quiser acompanhar lá, tá? Estão fazendo um ótimo trabalho, é muito bom. E, meu, que prazer ter vocês aqui, de verdade. Eu acho que foi um dos podcasts mais longos que a gente já fez em toda a história. Mas só acontece isso porque realmente tem uma frequência, tem uma sinergia muito boa. Coisas que vão além de talvez coisas supérfluas. Mas assim, muito valor aqui. Pra você que esteve aí, é um privilégio às vezes a gente poder ouvir pessoas assim e poder aprender com elas assim, no detalhe, poder entender o que elas fizeram, o que elas fazem, como que elas organizam o dia a dia. Isso é muito precioso. Então, assim, valorize isso. Meu irmão, muito obrigado. Yuri. Rani, muito obrigado também. Nós que agradecemos, eu agradeço muito por esse convite, né, por poder compartilhar um pouco aqui da minha vida. Esse sou eu e vamos esperar a parte 2, né? Tem muita coisa ainda Simbora. pra falar pra vocês, viu? Simbora. Meu arroba. Meu arroba Edson Vidoca. Você vai ver logo essa carinha engraçada na internet. O seu você fala. O meu, quero agradecer também, gente, a vocês, né? Eu tava nervosa, mas deu tudo certo, foi ótimo também. Saber um pouco mais de vocês também, de como é que aconteceu tudo. E o da Hanika é Hanika Kids. Só isso, bem rapidinho, não tem nada lá. Agora, como é que E o- escreve? Hanika Kids, RANYKA Kids. 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 Isso. É, que é muitas letras, É, mas dá certo. Excelente. E sigam lá, viu? E que vão comprar também. é. Muito bom, gente. Muito obrigado por você que nos assistiu até aqui. Honre esse conhecimento. Como que honra o conhecimento, Yuri? Praticando, aplicando na sua vida. Cada mensagem dessa aqui foi muito importante. Foram passos importantes que a gente aplicou nas nossas vidas que nos trouxeram até aqui. E pode ter certeza que também foi compartilhado a visão aqui. Quando você conseguir visualizar o que a gente está visualizando aqui, saiba que isso é real. Se você conseguiu visualizar, você consegue aplicar isso na sua vida. Então, se você não entendeu, reassista, porque eu garanto que aqui tem chaves que poucas pessoas falariam pra você assim como você teve a oportunidade. Muito obrigado, até o próximo. Free audio post-production by alphonic.com.